milhões de imagens assim e vou distribuir essas imagens no meu reino. Qual é o objetivo do rei? Que o rei seja visto. Se Deus faz o homem à sua imagem e semelhança, o objetivo dele é que ele seja visto. A criação é para ele, veja, que os criei, está falando aqui dos seres humanos, da nação de Israel, que os criei por quê? Para a minha glória. Ou seja, a criação, você foi criado para ser um resplendor da glória de Deus, para ser um espelho da glória de Deus. Você lembra lá de 2 Coríntios, quando ele fala, né, contemplamos face a face e refletimos como um espelho a sua glória. O que está acontecendo é que você reflete a glória de Deus. O que é o pecado? A queda. O pecado é o seguinte, ó, aquela reflexão que você fazia da glória de Deus, que Adão fazia, ela é corrompida, ela cai. E o que é a salvação? O que diz lá em Romanos capítulo 8? Aos que predestinou, este também chamou, aos que chamou, este também justificou, e aos que justificou, este também glorificou. Para serem feitos conforme a imagem do seu Filho. Ou seja, a salvação é o restabelecimento da imagem de Deus. E a imagem de Deus é para que você volte a brilhar aquilo que é a glória de Deus. Você lembra de Romanos capítulo 3? Pois todos pecaram e destituídos estão. Ou seja, o pecado fez a pessoa ser destituída da glória de Deus. Ele era a imagem de Deus, ele era como Deus, ele resplandecia a glória de Deus, mas ela foi destituída. E agora então, a gente pode definir o pecado como aquilo com que faz com que o homem ele fique diferente de Deus. A salvação é você ser feito novamente à imagem de Deus. A gente vai entender que o objetivo das Sagradas Escrituras é fazer com que a imagem de Deus seja vista em você. Você lembra lá de Jesus? Para que os homens vejam as suas boas obras e glorifiquem a Deus que está no céu. Olha só o que diz aqui em João 12, 27 ou 28. Agora a minha alma está perturbada. E o que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isto vim, para esta hora. Ou seja, Jesus está indo para a cruz. E aqui já está, no capítulo 12 de João, apesar de estar longe do capítulo 21. O capítulo 12 de João já é a parte final ali do ministério. E Jesus está falando, salva-me desta hora. Está falando que é da cruz. Depois ele vem, para isso vim. Então veja, o objetivo de Jesus vir à terra está aqui, para isso vim. E aí vem, Pai, glorifica o meu nome. Quando Jesus está morrendo na cruz, o que está acontecendo? O Pai está sendo glorificado. Ou seja, a sua salvação ela tem como objetivo último que Deus seja glorificado. Aí tu vai falar o seguinte, mas Deus amou o mundo de tal maneira. Não, tudo bem, Deus amou o mundo. Deus te ama sim. Mas o fim último de todas as coisas é justamente que o próprio Deus seja glorificado. Alguém estava na oficina que eu dei ano retrasado aí? Tinha uma pessoa? Veja, talvez você lembre, a morte de Lázaro, lá em João capítulo 4, dá uma abrida aí. Meu português é ruim, eu fui reprovado no colégio naval em português. Abri João, mas a professora me aprovou. Tão esforçadinho, ela falou. João capítulo 4. Desculpa. Capítulo 4 é o outro, eu estou com outra coisa na cabeça. João capítulo 11. Verso 1. Havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, povoado chamado de Maria e Marta, sua irmã, e aconteceu que Lázaro estava doente. Quem estava doente? Lázaro. Lázaro ia morrer. Ele ia morrer. Maria, sua irmã, o que ela fez? Derramou os perfumes do verso 3. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas estava doente. Jesus sabia que Lázaro estava doente, o que ele fez? Deixou Lázaro morrer de propósito. Falei isso no último culto lá do Gênio. Jesus deixou Lázaro morrer de propósito. Ele viu, as pessoas falaram, Jesus, Lázaro está doente. Olha o que diz o verso 5. Jesus amava Marta, irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Ele ouviu, elas falaram que, Senhor, Lázaro está doente. Qual foi a reação de Jesus? Tá bom. Sentou e ficou. Como é que Jesus pode amar Lázaro? Como ele pode amar Lázaro? Falar, ele está doente. Ele simplesmente deixa Lázaro lá. Aí no verso 4 a resposta.
Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado no meio dela. Jesus ama Lázaro quando ele faz com que Lázaro seja um coparticipante daquilo que vai glorificá-lo. Qual é a definição de amor? Amar alguém é fazer tudo o que está ao seu alcance para que outra pessoa veja a glória de Deus. Essa é a definição de amor. É isso que Jesus está fazendo com Lázaro. O que ele tinha ao alcance dele é deixar Lázaro morrer. Por quê? Porque quando Lázaro morreu, ele deu de cara com o Filho de Deus sendo glorificado. Por isso que o texto fala, ó, Jesus amava Lázaro, e quando ele descobriu que Lázaro estava doente, ele ficou mais 2 dias onde estava, e Lázaro morreu. Por quê? Porque essa doença não acabará em morte. É para que o Filho de Deus seja glorificado. Ou seja, o que está acontecendo ali é que é melhor para Lázaro que Lázaro enfrente a morte, e depois da morte, dê de cara com o Filho de Deus glorificado, do que ele seja curado de uma doença física. É melhor para Lázaro ser o meio pelo qual Deus será glorificado, do que ele seja curado de uma doença física. Você já parou para pensar na sua oração o que você pede? O que você pede quando você ora? Não é porque às vezes Deus parece um negócio assim que você pede e Ele vai te dar, né? Não, porque eu estou com a nota baixa, e tu pede o Senhor que Ele concederá. Eu quero passar no concurso, tu pede o Senhor que Ele concederá. Tu sempre vai... Mas o que exatamente seu coração quer verdadeiramente? É a glória dEle. E para que servem as Sagradas Escrituras? Você está entendendo? A gente está lendo as Sagradas Escrituras, falando sobre isso, e no final a conclusão que a gente está tirando é que absolutamente todas as coisas são para Ele. Qual está sendo o objetivo da nossa leitura bíblica aqui? O objetivo da nossa leitura bíblica, no final das contas, é falar que todas as coisas são para Ele. Mas não só a salvação, mas também a santificação. Olha o que diz aqui, ó, em Isaías capítulo 43, verso 25. Eu mesmo é aquele que apaga as tuas transgressões por amor do teu nome, por amor de mim. Então veja, por que Jesus ele está apagando as suas transgressões? Por que ele perdoa o seu pecado? Olha o motivo aqui, ó. Ele apaga, ó. Por que ele perdoa? Ele apaga as transgressões. Por quê? Por amor de quem? Por amor de você? Porque ele te ama, aqui, ó. Por amor. O seu pecado é apagado porque Deus ama ele mesmo. Aí você fala, não, mas Deus amou o mundo de tal maneira, sim. Ele te ama, sim. Mas como Deus vai te amar? Já para pensar, como Deus me ama? Aí eu falo, não, porque Ele me salvou do inferno. Cara, salvar do inferno é pouco. Porque assim, se você simplesmente não ir para o inferno, isso é pouco. Isso não satisfaz a sua alma. A única coisa que pode satisfazer a sua alma é você ver a glória de Deus por toda a eternidade. É só isso que pode satisfazer a sua alma. Você, não, que eu não vou para o inferno, isso é pouco. Isso não pode satisfazer a sua alma. O ponto é que, quando Deus faz tudo para Ele mesmo, quem está sendo glorificado? Ele. Qual é a maior alegria da sua vida se você for crente? Ver o meu Senhor sendo glorificado. Ver a glória do meu Senhor. Essa é a sua maior alegria se você for crente. Então, se Deus te ama muito e Ele quer te dar a maior alegria, qual é a maior alegria que Ele vai te dar? É ver a Ele. É fazer com que você se torne o meu e que Ele seja glorificado. Por quê? Porque Ele te ama. Quando Deus faz tudo para Ele mesmo, é a maior de todas as expressões de amor que Ele poderia ter por você. Se Ele botasse você no centro, Ele seria um idólatra. Entenda uma coisa. Uma igreja, um pregador, o único objetivo dele é fazer com que Deus seja visto. E não o pregador. E não você. É incrível, cara, tem culto que às vezes eu chego, tu entra vazio e sai mais vazio ainda, porque tu chega lá e o cara fala, porque Deus vai te dar. Meu irmão, é certo que Deus te dá. É verdade, tá? É bíblico que Deus dá as coisas, sim, você busca as coisas, você ora, você pede ao Senhor, isso é bíblico. Mas o centro não é isso. O centro é que outro será glorificado. O centro do culto da igreja é Deus. Mas vamos continuar ali, Mateus 5,16. Assim brilha a luz de vocês dentre os homens. Para quê? Olha só o objetivo da santidade, né? A sua luz vai brilhar. Por quê? Para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. O objetivo de você ser santo é para que você veja as boas obras e glorifique ao Pai que está no céu. Só que você está tirando toda essa ideia da onde? Do texto bíblico. Você está entendendo como o objetivo último de tudo aquilo que você está lendo, no final está caindo no mesmo tópico, que é Deus está sendo glorificado? O que é a teologia, então? O que é o estudo da palavra? Passa o próximo slide aí.
Abre aí no Salmo capítulo 13. Verso 1. Até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Desculpe. Capítulo 13, verso 1. Diz assim, ó, até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Tu tem noção a ousadia desse rapaz aqui? Ele está chegando para Deus, o Criador dos céus e da terra, e ele está quase que discutindo com Deus, né? Até quando o Senhor desviará de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Isso aqui aconteceu com ele, e ele era crente, tá? Você acha que crente não tem tribulação? Ele era crente, ele era um salmista. Tu acha que o salmista aqui não era santo, não? Tu acha que ele não era certo da vida, não? Ele é salmista, escreveu um texto bíblico. Olha para mim e responde, Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos. Já parou para pensar que ele está chegando, ele está falando para Deus? Quase que olha para mim e responde. Ousadia, né? Ousadia. Às vezes a gente veste umas máscaras quando ora, né? Não, vou orar pelo meu vizinho, pela minha mãe, não, obrigado. Só que o seu coração está totalmente diferente. Esse homem aqui, ele não tem máscara não, né? Ele fala o que tá na mente dele, ele chega e fala mesmo. Meu irmão, se você tem máscara diante de Deus, Deus está vendo o seu coração. E aí você vai ter dois problemas. O primeiro é a sua ousadia absoluta. E o segundo é que você esconde ainda, né? Mas o salmista não esconde, não, ele rasga o coração diante de Deus. Então ele está mal. Ele tem tristeza dia após dia. É dia após dia, a tristeza é todo dia. Ok? Mas ele fala assim, ó, eu porém confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Ele está em um momento absolutamente ruim. Só que ele falou o seguinte, ó, eu confio no teu amor e exulto na sua salvação. Ele conhecia Deus, ele entendia Deus, e ele conseguia, através da contemplação daquilo que ele vê de Deus, falar o seguinte, ó, eu vou confiar. Ele conseguia fazer isso. Quero cantar pelo bem que me tens feito. Então veja, ele contemplou a Deus, ele adorou a Deus. Não é isso que está acontecendo? O meu coração exulta em sua salvação. Então veja, ele olha que Deus vai salvar, então ele contempla. Depois que ele contempla, ele exulta o nome do Senhor. E depois ele age, ó, quero cantar pelo bem que me tens feito. Então o que está acontecendo? O conhecimento, ele está trazendo para você três coisas: contemplação, adoração e ação. Entenda, o texto bíblico não é matemática. Isso aqui não é matemática, tá? Tem gente que fala, não, teologia, teo é Deus, logia é estudo. Então, teologia é estudo de Deus. Meu irmão, você está tremendamente errado. Tremendamente errado. Teologia não é estudar a Deus, estudar. Teologia é contemplação, adoração e ação. É isso que está acontecendo aqui. Olha o que diz aí o Salmo 9. Verso 1. Senhor, quero dar-te graças de todo o meu coração. Então veja, ele conhece a Deus, ele vê aquilo que Deus tem e ele não consegue parar. Ele fala assim, ó, quero dar-te graças de todo o meu coração e falar das tuas maravilhas. Em ti quero alegrar-me e exultar e cantar louvores ao teu nome, ao Altíssimo. Você simplesmente não consegue segurar ele. Isso que é teologia. Você aprende aquilo que Deus é e a pessoa não consegue te segurar. Isso resulta em louvor. Veja, qual é a faixa de idade de vocês? Estou ficando velho para chuchu, né? Eu chutaria uns 20 e poucos, né? 20 e pouquinhos. 15? Quase. 20 e pouquinhos. Então a galera do videogame aí, pô, tem um jogo lá, o Expedition 33, um jogo que ganhou vários prêmios ali. O cara joga aquilo ali, ele quer falar daquele jogo pros outros. Tem gente que gosta de futebol, né? Quem viu o Ronaldinho ali na época, tu viu o Ronaldinho jogando, gente, cara, aquele joga, ele fala muito bem. Quando tu gosta, assim, tu quer falar. É natural. Quando você gosta de uma coisa, resulta no louvor. Não tem como fugir disso. Não tem como fugir disso. O C.S. Lewis, sabe, o Crônicas de Nárnia, o autor daquele livro, né? Ele teve um trecho que ele pegou e falou assim, ó, veja, uma pessoa que gosta de poesia, quando vê uma bela poesia, ele não se segura, ele fala pros outros. Aquele que gosta de jogos,
quando vê, acho que era cricket, o exemplo que ele deu lá, um jogo totalmente desconhecido que eu não conheço. Quando ele vê aquele negócio ali, a pessoa quer falar para os outros. Esse que é o ponto. Não existe teologia verdadeira se ela não impactar e mudar você, se ela não levar você a fazer e a agir. Essa que é a diferença entre a Bíblia e um livro de matemática. Você pode saber todas as coisas, meus parabéns. Satanás sabe muito mais. Não importa o quanto você estude, ele continuará sabendo mais. Ele continuará sabendo mais. Você só conhece o mundo material, meu irmão. Já parou para pensar que os anjos do céu, eles se transformaram em humanos e foram arrancar a força lá de dentro de uma casa? Ou seja, eles conseguem andar no mundo material e no mundo espiritual. Eles têm todo o conhecimento e ainda assim caíram. Eu não estou dizendo para você que o conhecimento não é útil, não. O que eu estou falando para você é que se você chega em casa, senta, lê e não acontece nada, tem alguma coisa esquisita. Tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada. Abram suas Bíblias aí em João, capítulo 17. Nossa, aqui, João 17, verso 14. Diz assim, ó: ele me glorificará. Ele está falando de quem aqui? Do Espírito Santo, ok? O Espírito Santo glorificará ao Filho. Como que ele glorificará? Porque receberá do que é meu e o tornará conhecido de vocês. Olha só. Ele vai glorificar, o Espírito Santo glorificará Jesus. Como que ele vai glorificar Jesus? Ó, como? Motivo pelo qual, de que maneira ele vai glorificar Jesus? Ele vai pegar o conhecimento e ele vai enfiar esse conhecimento em vocês. E assim, Jesus será glorificado. Pergunto, de que maneira Jesus está sendo glorificado? Resposta: quando o Espírito Santo faz você conhecer a palavra de Deus, faz você conhecer e entender sobre Deus. Já parou para pensar que quando você lê a Bíblia, o Espírito Santo, ele está glorificando ao Filho, por meio de você? Veja, o Filho ama o Espírito ama o Filho. E a maneira pela qual o amor intratrinitariano acontece, a forma como o Espírito ele ama o Filho, é fazendo com que você compreenda as verdades de Deus. Quando você lê a Bíblia, sentado na sua casa, quando você lê a Bíblia e entende, você está dentro de um colorário eterno, dentro de um... Falei. Eu falei o quê? Eu escrevi 17 ali? E eu abri no 16. É porque na minha Bíblia, o 16, o 17 está aqui embaixo, eu li o 17 aqui, escrevi o 17, então. Me desculpa, obrigado, viu? Tava todo mundo no verso errado aí, né? Me perdão. O pessoal pensando, o que esse cara está falando, ninguém está entendendo nada. Pelo menos está projetado ali, né? Mas veja, o que está acontecendo é que quando você lê a Bíblia na sua casa, você está sendo um coparticipante do amor intratrinitariano. Você está simplesmente glorificando ao Filho pelo ato de ler e entender. Porque é assim que o Espírito glorifica o Filho. Ou seja, a teologia é uma forma de glorificação do Filho. A teologia é uma forma de exaltação do Filho. Não é um conhecimento raso qualquer. É uma forma de glorificação do Filho. Aí agora no capítulo 17, por exemplo, no verso 6, diz assim, ó: eu revelei o teu nome àquele do mundo que me deste. Eles eram teus e tu os deste a mim. Ou seja, o pai, ele pegou a igreja e deu a igreja como presente para o filho. Não é isso? Eles eram teus e tu os deste a mim. Então você é um presente que o pai deu para o filho. E o que o filho faz? Olha só o que o filho faz. Ó. Eu revelei o teu nome àqueles do mundo que me deste. Ou seja, o pai ama o filho. Ele vai dar um presente para o filho. Qual o presente? Você. A igreja. E aí, o filho ama o pai. Qual o presente que ele vai dar para o pai? Bom, eu vou revelar o nome do pai para a igreja. É isso que está acontecendo aqui. E eles têm obedecido a tua palavra. Então ele está pegando a igreja, está santificando a igreja. Mais tarde a gente vai ver que isso é por meio do Espírito Santo. Ou seja, o pai dá um presente para o filho, que é você. É a sua salvação. E o filho dá um presente para o pai.
que é a sua santificação por meio do Espírito. E o Espírito dá um presente para o Filho, que é a exaltação do Filho por meio de você estar conhecendo a palavra de Deus. Neste sentido, a sua salvação não está pautada em você. Ela está pautada no amor intratrinitariano. Porque nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá te separar do amor de Deus, que está onde? Em Cristo Jesus. É curioso que ele não falou em você, né? Que bom! Porque você não pode ser separado do amor que o Pai tem pelo Filho. A maneira como o Pai escolheu para amar o Filho é salvando você. A maneira como o Filho escolheu para amar o Pai é santificando você. E a maneira que o Espírito escolheu para exaltar ao Filho é fazendo de você um conhecedor da palavra. Ou seja, ler a Bíblia, entender a Bíblia, é participar de um amor que transbordou. A Trindade, ela sempre existiu, né? O Pai ama o Filho, mas eles se amam tanto que isso transbordou em você. Pergunto, quando que Deus vai parar de te amar? Quando o Pai parar de amar o Filho. Porque Ele ama o Filho amando você. Quando que Deus vai te soltar? Quando, imagina, você chegar lá e Ele falar o seguinte: não, tu perdeu a salvação, vai embora. Isso não vai acontecer. Isso não está pautado em você, isso está pautado em outro. Por quê? Porque a sua salvação tem como peça fixa o super bonde que gruda você no céu, vamos dizer assim, quando você é salvo, é o amor que o Pai tem pelo Filho. Isso transcende a realidade. Entenda, ler a Bíblia é um exercício que transcende o mundo material, que transcende o mundo que existe aqui. O grande papel do Espírito não é fazer você rodar e pular. Não me entenda mal. Eu entendo que existem muitas igrejas que são mais animadinhas e muitas igrejas que são mais presbiterianazinhas. Eu não sou nem extremamente animado e nem presbiteriano. Não vejo problema aqui, tá? Não me entenda mal, não vejo problema. Mas às vezes as pessoas confundem o papel do Espírito com, não sei, com pular, com rodar, com... O papel último do Espírito é glorificar o Filho. Isso foi o papel da criação, que Deus seja glorificado. Da santificação, que Deus seja glorificado. Como você acha que é o papel do Espírito? Glorificar o Filho. E como que ele vai glorificar? Por meio da sua palavra. Olha o que diz aí Filipenses 1:9. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais. Agora olha só, como que o amor que a pessoa tem aumenta. Olha a palavra ali, ó. Em conhecimento e em toda a percepção. Se tu quer amar as pessoas, leia mais a Bíblia. Tu quer conhecer, tu quer verdadeiramente amar a Deus, então leia o texto bíblico. É curioso que o cara ele tem tempo para tudo na vida dele, ele tem tempo para tudo, para tudo. Ele tem tempo para acordar, para comer, ele tem tempo para trabalhar, ele tem tempo até para ir para a coisa mais inútil já inventada na história da humanidade, reunir rancho. E ele vai, ele tem tempo para aquilo. Ele tem tempo para aquilo. Ele só não tem tempo para uma coisa, para ler. Uma vez o Leonardo Cabral, que pregou aqui de manhã, ele pregou de manhã, não foi? Eu estou confundindo, gostaria muito de ter vindo, mas não consegui. Está gravado. Está gravado, eu vou ouvir. Uma vez ele olhou e falou o seguinte: ô cara de pau, veja, se você só tiver 5 minutos para orar o dia inteiro, 5 minutos, que sejam os 5 minutos mais importantes da sua vida. Isso tem que ser o mais importante da tua vida. E o nosso problema é esse, cara. Que a gente lê, a gente não entende que a nossa leitura faz parte de uma coisa eterna. A gente não entende que a nossa leitura é uma coisa que vai te mudar, vai mudar quem você é. E para piorar, a gente lê porque tem que ler. Ah não, porque chegou na hora, é o ano bíblico. O ano bíblico produz o período de maior apostasia da história da igreja. É ali no início de fevereiro, quando a pessoa chega em Êxodo. Depois do verso 20, começa as leis. Era aposta, incrível. Vamos lá, em Atos 17, verso 11 diz assim: ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica. Agora veja, o pessoal de Bereia, a Bíblia está dizendo que eles eram mais nobres, eles eram mais honrados do que o pessoal de Tessalônica. Curioso isso, né? Por quê? Pois receberam a palavra com toda a avidez. Primeiro ponto,
A pessoa, quando recebe aquilo que é a palavra de Deus, ela entende que ela faz parte de um amor intratrinitariano. Ela entende que ela faz parte de uma coisa sobrenatural mesmo. Ela entende isso e ela recebe isso com avidez. Show! Então, o primeiro ponto, eles receberam com avidez. E mais o que, ó? Examinando diariamente as Escrituras para ver se as coisas de fato são assim. Você tem noção que quem estava pregando era Paulo? Quem estava pregando aqui não era o pastor da sua igreja, não. Era Paulo. Tu conhece alguém que tem mais do Espírito Santo do que Paulo? Consegue pensar em alguém assim? Um ser humano assim, qualquer um que tenha mais do Espírito Santo do que Paulo? Não, teu vizinho, a tua avó, às vezes a avó é uma mulher de oração. Ninguém. Tu conhece alguém que é mais iluminado pelo Espírito do que Paulo? Pergunta, o pessoal da Bereia, quando ouvia um cara que era hiper iluminado pelo Espírito, tu acha que eles ouviam Paulo e falavam assim, ó, ah não, é Paulo que falou, tá safo. Não, mas peraí, o Novo Testamento foi escrito por Paulo, cara, boa parte dele. 1 Coríntios foi escrito por Paulo, 2 Coríntios, Romanos, várias cartas. Era esse homem que estava falando. E sabe o que eles falavam? Ô Paulo, peraí, está escrito aonde isso aí? Você tirou isso aí da onde? Tu tem noção do quanto que aquilo que está sendo pregado pelo pregador vem do Espírito? Tudo bem, vem do Espírito. Mas a palavra de Deus, ela vem do Espírito, isso aqui, ó. E se o pregador falar e não tiver aqui, me parece que não está tão legal assim. O crente verdadeiramente nobre não é aquele que olha e fala o seguinte, o pastor está cheio do Espírito, eu creio nisso, eu creio. Esse não é um cara nobre. O cara nobre é o cara que fala assim, ó, tá bom pastor, mas está escrito aonde? Ah, está escrito aqui, aí tudo bem. Aí ele fala o seguinte, ó, eles receberam a palavra com toda a avidez. Aí ele fala, eu creio nisso aqui. Meu irmão, a igreja é guiada pela palavra de Deus. Então veja, nós estamos estudando o quê? A palavra de Deus. O objetivo do estudo aqui é a Bíblia. Primeiro tópico, a Bíblia foi dada para que você, através do conhecimento bíblico, glorifique ao Filho por meio da sua leitura. Esse é o primeiro tópico. Segundo tópico, a Bíblia foi dada para que Deus manifeste a sua vontade ao povo através dela. É isso que está acontecendo. Por quê? Porque eles ouvem a palavra de Paulo e ainda assim perguntam o que está escrito. Passa aí. Bom, olha o que diz aqui um teólogo chamado John Webster. Toda teologia é o exercício do intelecto redimido por Cristo que surge através da investigação que a razão santificada faz da palavra de Deus. Ele está falando o seguinte, ó, a teologia é o exercício do intelecto que a razão santificada, ou seja, que o crente, ele faz da palavra de Deus. Então é um exercício intelectual. A comunhão com Deus inclui a comunhão racional. O que o nosso teólogo está dizendo ali é o seguinte, ó, veja, ter comunhão com Deus é ter comunhão racional com Deus. A teologia, ela é um exercício que o ser humano faz para comunhão com Deus. Você prova isso na Bíblia? Você prova. Por quê? Porque a leitura das Escrituras é aquilo que faz com que você faça o Espírito glorificar o Filho. Você tem uma comunhão com Ele. Estudar a Bíblia é um exercício de comunhão com Deus. É claro que a oração também é. Mas às vezes a gente foca muito na oração. E o pássaro não voa com uma asa só, né? A teologia é um exercício de comunhão. Ele continua. E dessa comunhão racional, a teologia cristã é um exemplo. Nesse sentido, quando você estuda a Bíblia, você tem que entender o seguinte, ó. Estudar a Bíblia é ter comunhão com o meu Senhor. Vamos ver o que os... Voltou. Vamos ver o que os próximos teólogos dizem aqui, ó. O conhecimento e a adoração a Deus estão inseparavelmente unidos. Ó, o conhecimento e a adoração a Deus estão inseparavelmente unidos. Como o sol e o calor não podem se separar. Tal conhecimento não pode ser útil. Tal conhecimento não pode ser útil, a menos que seja acompanhado pela prática. Então, vamos ver se o que ele falou está realmente correto. Abre em 1 João,
capítulo 2, versos 3 ao 5. Sabemos que o conhecemos. Agora, como que você sabe que conhece a Deus? Lê a Bíblia fazendo perguntas para ela, ok? Sabemos que o conhecemos. Como que você sabe que conhece a Deus? Se obedecemos aos seus mandamentos. Ou seja, a pessoa que não obedece aos mandamentos não conhece a Deus. Pensa, sabemos que o conhecemos se o quê? Obedecemos aos seus mandamentos. Conclusão, toda pessoa que conhece a Deus obedece aos seus mandamentos. Conclusão parcial 2. O conhecimento de Deus é tão impactante na sua vida que você obedecerá aos mandamentos. Pois retirarei o coração de pedra e lhes colocarei o coração de carne. Isso está em qual livro? Ezequiel, capítulo 36. E então eles agirão segundo os meus decretos. A pessoa conhece, vê, e o que ela faz? Ela obedece. Não há como, olha só o que o doutor está falando ali. Não, tal conhecimento não pode ser útil, a menos que seja acompanhado pela prática. Não há como você dizer que conhece de verdade. Se você conhece e não pratica, o seu conhecimento é total, completa e absolutamente inútil. É isso que o texto está dizendo. Ele continua. Aquele que diz, eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é um mentiroso. E a verdade não está nele. É forte, né? Mas alguém que obedece a sua palavra, nele verdadeiramente. O amor de Deus está aperfeiçoado. É curioso tu pensar que existe uma aperfeiçoação. Ó, o amor de Deus está aqui. Alguém tem a ARA aí? Ao meio da revista atualizada? Pô, eu achei que alguém ia ter a ARA. Por favor. É qual? É o verso 4. 5, desculpa, 5. Aquele, entretanto, que guarda sua palavra, nele verdadeiramente está aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que olha só, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Mas pessoal, aperfeiçoado. Mas o amor de Deus é absolutamente grandioso e completo e pleno. Aperfeiçoado. Imagina se alguém chega para você e fala o seguinte, ó: Deus ama mais ao crente do que ao mundo. É curioso, né? E aí, tá certa essa expressão? Deus ama mais ao crente do que ao mundo? Alguém quer se arriscar aí? Vai, você, se arrisca aí. Não? Por quê? Porque o amor de Deus é perfeito, né? Se Deus ama o mundo, não dá pra aperfeiçoar. E como é que aperfeiçoa o amor de Deus? Tu já parou pra pensar? Já parou pra pensar? Que muitas vezes a Bíblia, ela traz pra nós coisas que parecem assim, transcender um pouco da tua razão, da razão comum. Porque tu pensa, pô, Deus é absolutamente perfeito. Como é que tu aperfeiçoa o amor de Deus? O ponto em questão aqui, a partir do momento que você está fazendo os mandamentos de Deus, o que você está fazendo? Você está lendo a palavra. Quando você lê a palavra, o Espírito está glorificando o Pai. Você está obedecendo a palavra. Quando você obedece a palavra, a gente viu lá atrás o quê? O Filho está glorificando o Pai. O Filho está amando o Pai por meio de você. O Espírito está amando o Pai por meio de você. O Espírito está amando o Filho por meio de você. Nesse sentido, o amor intratrinitariano está transbordando em suas atitudes. Ou seja, há a manifestação maior do amor de Deus. Veja, eu não estou dizendo que ontologicamente, né, ou seja, essencialmente, Deus ama mais a fulano do que a ciclano. O que eu estou falando para você é que a manifestação do amor de Deus, ela está se dando muitas e muitas vezes através de você. O amor de Deus está sendo de fato aperfeiçoado. Passo para o próximo. Teologia consiste não de teoria vazia e estéril, mas de ciência prática que estimula poderosamente a vontade humana. Olha só o que o doutor está falando ali. Veja, ó. Ele está falando que a teologia é uma ciência prática. O que ela faz? Ela estimula poderosamente a vontade humana. Você consegue pensar em um texto bíblico para isso? A gente acabou de ler um, né? Aquele que conhece a Deus verdadeiramente vai fazer o quê? Cumprir os seus mandamentos. A gente acabou de ler um salmo ali, né? Senhor, eu quero fazer. Não dá para segurar a pessoa.
Vamos pular para o próximo que era ali. Teologia é uma espécie de conhecimento que demanda a ação. Você está entendendo que, ao longo da história da igreja, eu trouxe vários teólogos ali de épocas diferentes, mas o ponto é que os crentes que se debruçaram, né, sabe que a Bíblia tem pastores e mestres, né? Então você tem mestre, é para você ouvir ele, tá? Não é para você ignorar ele. O bereano não é o cara que ignora Paulo. O bereano é o cara que lê Paulo, que ouve Paulo, mas que vê se o que Paulo falou está correto. Ele deu mestres. E os que os mestres estão falando desde o início a teologia tem que te mudar. Ela tem que te mudar. Mas vamos continuar sendo um pouco mais técnicos aqui, continuando aí. Veja, nas universidades tem um negócio chamado método de Wissenschaft. Vocês já ouviram falar nisso aí? Wissenschaft? Não tem isso na escola naval, né? Se tem alguém de universidade pública aí, UFRJ? Ninguém? Caramba, na minha época era cheio. Mas que seja, quando nos meus retiros anteriores tinha um monte de gente da UF. Mas que seja, vamos lá. O método de Wissenschaft é o seguinte, ó. O ser humano ele é um agente neutro. E ele tem que trazer todas as coisas para o seu juízo. Isso daí surgiu com o iluminismo. Sabe aquela ideia iluminista, né, de você dizer que o homem está no centro do mundo? E aí você tem que trazer as coisas para o homem tem que julgar. As universidades, boa parte delas foi criada por cristãos, por igrejas, sejam católicas ou presbiterianas, ou batistas eu acho que não, mas com certeza na igreja inglesa. Mas assim, muitas das universidades foram criadas por igrejas. Se entra numa universidade dessa, não tem mais teologia. Não tem. Por quê? Porque o método científico é o seguinte, ó. Neutro, julga pela razão humana. A razão tem que julgar a verdade. Esse é o método científico. Isso é o Wissenschaft. Lá em 1 Coríntios 2,14, alguém sabe de cabeça aí? É um texto muito, muito conhecido. Aí, ó, tá falando aí já, ó. Obrigado. Olha o que diz aí em 1 Coríntios 2,14. Quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de aceitá-la. Veja, se uma pessoa vem com uma verdade de Deus, o descrente vai aceitar? Não. Não, mas espera aí, ele é favorável, eu conheço alguém aqui que é meio favorável. Meu amigo, aceitar não é dizer intelectualmente que concorda. Aceitar é aquilo ali, o negócio vem, bate, aí a pessoa, ela vira outra pessoa e vive em cima daquilo ali. Isso é aceitar. O descrente vai aceitar? Não. Ele não vai aceitar. Para ele isso é loucura. Ou seja, o método que o mundo traz para você na universidade, vocês vão fazer pós-graduação, o método que o mundo traz para você é que você julga as coisas. O método do cristão é o seguinte, não, peraí, aquilo que vem de Deus é loucura. E olha só o que ele fala, e não é capaz, ele está usando a capaz ali, ó, o mundo não é capaz de entendê-la, porque elas são discernidas espiritualmente. Por isso que a teologia morreu nas universidades. Porque as pessoas estavam observando a teologia como estudar a Deus, como estudar. E aí nessa de eu vou estudar, quem é o agente, né, o agente que vai definir todas as coisas? O homem. E quando o homem vai definir todas as coisas, ele começa a ler isso aqui, ele vai falando, não, mas não é bem assim, não, mas espera aí, e ele vai julgar, e quando ele julga, o que ele faz? Ele simplesmente não vai conseguir entender, porque é absolutamente impossível entender a Bíblia sem um Espírito. Aí você vai falar, não, mas peraí, eu já vi os pastores que eles eram grandes pregadores, mas na verdade eles nem crentes eram, apostataram, estavam treinando a mulher a vida toda. Eles não entenderam um pingo do que estava escrito. Ele pode ter lido, ele pode ter decorado, ele pode ter reproduzido, mas o conhecimento, todo aquele que conhece, cumpre os seus mandamentos. Não tem conhecimento nenhum. Esse é o ponto. Vamos continuar. Bom, existe um ramo da teologia que se chama teologia sistemática, tá? A gente vai fazer uma sistemática muito rápida sobre os atributos da palavra de Deus. O que é teologia sistemática? É o seguinte, você vai pegar um tópico e aí você vai observar toda a escritura e vai ver os textos que falam sobre aquele tópico para você compreender sobre aquele tópico. Deu para entender mais ou menos a ideia? Então vamos iniciar. Vai, segue. Não é um culto, tá? Isso aqui é um estudo. Se você estiver com dúvida, levanta a mão e pergunte. Não é um culto. Vai lá. Primeiro ponto, inspiração. Todo mundo fala, né? A Bíblia é o quê? Inspirada por Deus. Não é verdade? Deixa eu pensar em alguém aleatoriamente aqui, ó.
Mateus, por que você acredita que a Bíblia é inspirada por Deus? Por quê? Foi Deus que inspirou. Aí, ó. Tem resposta mais simples do que essa? Porque foi Deus que inspirou, pô. Porque foi Deus que inspirou. Agora eu vou fazer uma pergunta mais difícil aqui, ó. Diz aí, meu amigo. Tu mesmo. Prova pra mim, biblicamente, que a Bíblia é inspirada por Deus. Cita um verso. Difícil, né? Difícil. O mais difícil não é ele saber. O mais difícil é o maluco estar sentado aqui, ó, tranquilão. Aí na frente de geral o cara vai, fala aí. Isso aí, o mais difícil é lembrar dessas horas. O cara não lembra. Ele pode até saber, mas não lembra. É difícil. Né? Então, mas você acredita que a Bíblia é inspirada por Deus. Mas por que você acredita nisso? Isso está na Bíblia? Abre aí, em Hebreus capítulo 3, verso 7. Pô, rapaz, pensei que tu ia falar Hebreus 3, 7. Tá Abre aí, Hebreus capítulo 3, verso 7. Assim como diz... Quem está dizendo aí na versão de vocês? Ó, o Espírito Santo está dizendo. O que o Espírito Santo está dizendo? Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião durante o tempo da provação do deserto. Ó, se você ouvir a voz de Deus, não endureça o coração. É isso que ele está dizendo. Onde os seus antepassados me tomaram à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando de mim. Quem disse isso? Espírito Santo? É? Espírito Santo, né? Mas isso aqui, meu irmão, é o Salmo, qual o Salmo? 95. Salmo 95. Sabe quem escreveu o Salmo 95? Davi. Assim como diz o Espírito Santo. Ele está pegando uma coisa que está escrita na palavra de Deus e ele está dizendo que quem disse foi o Espírito Santo. Mas quem disse foi Davi. Bom, olha o próximo texto aí. Atos capítulo 4. Versos 24 ao 25. Por isso que a gente fala, né, que a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. A gente não fala que a Bíblia é inspirada pelo Pai ou pelo Filho, apesar de, em última análise, acabar sendo mesmo que indiretamente. Né? Por que você acredita nessas coisas? Porque está na Bíblia. Porque está na Bíblia que a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. Olha o que diz aí, ó, Atos 4, 24 e 25. Ouvindo isto, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falaste, como que ele falou? Alguém aí veio? Tu falaste pelo Espírito Santo. Como que o Espírito Santo falou? Pela boca do teu servo Davi. E aqui ele vai citar, ó: porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem. O que ele está citando aqui? Esse aqui é fácil. Salmo 2. Salmo 2, obrigado. É o Salmo 2. Ele falou: assim disse o Espírito Santo. Como que o Espírito Santo falou? Pela boca de Davi. E o que ele falou? O Salmo. Tem duas coisas aí: Davi e o Espírito. Quem está falando? Davi, é verdade? É. Quem está falando? O Espírito, é verdade? É. As palavras que estão ali foram escolhidas por quem? Por Davi. É a palavra do vocabulário de Davi. É Davi que está dizendo. Davi não está falando outra língua aqui, ele está falando hebraico, pô. Está falando a língua dele. Aí tu vai falar o seguinte: ué, mas então para Deus escolher Davi para falar, é porque Deus talvez tenha escolhido um povo que tem um vocabulário que ele quisesse, especificamente uma pessoa que tem... Cara, o como Deus fez, aí você pode perguntar para ele, a gente sabe o que está escrito. Ponto é, mantém-se a característica de que foi Davi que escreveu. Mas além de manter a característica de que foi Davi que escreveu, existe um fator extranatural. Existe a ideia de que o Espírito Santo falou. São duas coisas. Então você pode pegar, por exemplo, uma carta de Paulo e falar o seguinte, ó: quando que Paulo utiliza a palavra X? E fazer um estudo sobre isso. Você vai ver que Paulo, por exemplo, fala muito a palavra graça. As características de Pedro são um pouco diferentes com relação às suas palavras. Você pode fazer um estudo sobre isso. Então, o que é aquilo que nós chamamos de inspiração bíblica? A inspiração bíblica, primeiro ponto, vai ter mais um verso ainda, mas a inspiração bíblica, por enquanto, é o Espírito, 100% do conteúdo, faz sair este conteúdo de alguém.
que 100% do conteúdo é dessa pessoa. Faz sentido isso? Não, né? Por favor, né? Claro que não. Jesus é plenamente homem e plenamente Deus. Faz sentido isso na sua mente? Não. Você é absolutamente material. Porque você é material. Ó, vou provar. Ó. Você é material. Eu provei. Tomé pediu para tocar em Jesus. Jesus era material. Passou um tempo, Jesus simplesmente atravessa uma porta ou uma parede e aparece no meio dos discípulos. A materialidade não acontece. Dá para ser material e imaterial ao mesmo tempo? Você tem um espírito, seu espírito é imaterial. Aquilo que é espiritual é imaterial. Ou seja, nós estamos tratando com coisas que são supra-reais. Ou seja, a inspiração bíblica é a supra-realidade de que o Espírito Santo falou 100% das coisas por meio de um profeta humano que falou 100% das coisas. Por que a gente fala isso? Porque muitas vezes Paulo fala assim, ó, como disse Isaías. Jesus fala, como disse Jeremias. Quem disse? Jeremias. Jesus não está mentindo. Só que o que ele está falando? Como disse o Espírito Santo. Ok? Bom, olha o próximo texto aí. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 ao 17. Esse é um dos textos mais conhecidos, né? Toda a escritura é o quê? Errou. Não é inspirada. Por algum motivo, os tradutores do português escreveram inspirada. Mas a palavra grega é expirada. O termo grego literal é soprada. Toda a escritura é soprada por Deus. Expirada por Deus. Tecnicamente, o termo correto seria a expiração bíblica e não a inspiração bíblica. O ponto é que Deus sopra a sua palavra. Ele está soprando. É curioso você pensar essa ideia do sopro do vento, que normalmente, né, na Bíblia, ao longo da Bíblia, é sempre Deus soprando e é o Espírito, né? Normalmente, vento é o Espírito, rurar é o Espírito, o vento. Curioso, mas não vamos fazer essa relação. O ponto principal aqui é que toda a Escritura ela é soprada por Deus. Quando você fala, o ar sai, né? Quando você fala. Está falando, tu bota a mão e tu vê o ar saindo. É Deus que está falando. Quando Paulo está falando que toda a Escritura é inspirada por Deus, é porque é Deus que está falando toda a Escritura. Então você crê que toda a Escritura é inspirada porque Deus está falando porque a Bíblia está falando que toda a Escritura é inspirada. Mas vamos lá. Útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Toda a Escritura, ela serve para quê? Diz aí. Ensinar, corrigir e instruir. Ensinar, corrigir e instruir. Não é verdade? Show de bola. Aí tem um texto que diz assim, ó. Se um boi chifrador chifrar o outro boi, e este cair no buraco, o homem deve ressarcir pelo preço da paga do boi que foi perdido. E aí? Isso também é para instruir? É incrível. É lendo esse texto que você vê que Deus está preocupado até com a maneira que você cria o seu boi. Ele está preocupado até com o que o seu animal de estimação faz. Ele está preocupado com tudo da sua vida. Tem um texto que diz assim, ó, se você criar uma sacada, é lá nas leis teocráticas, né, que você não cumpre hoje porque você não vive numa teocracia de Israel e você está na nova aliança. Né? Mas essas leis não são inúteis não, tá? Tá ali, ó, tem uma sacada ali, você construiu uma sacada, a lei diz, ó, se essa sacada for mal construída, estiver passando uma pessoa embaixo, a sacada quebrar e cair na cabeça de alguém, assassinato, você será culpado de sangue. O que ele está te ensinando? Ele está ensinando o povo de Israel o não matarás. Ele está ensinando o povo de Israel o seguinte, olha só, você quando fizer uma coisa, você deve levar em consideração o seu irmão, você deve levar em consideração a comunidade que tem à sua volta. Tem texto bíblico que fala assim, ó, lá em Levítico, capítulo 2, salvo engano, quando ele vai falar lá do santuário, né? Ele fala assim, olha só, pega o rim
pega o rim do cordeiro e queima em holocausto. Esse rim será totalmente destruído. E aí será oferecido ao Senhor e pronto. Pega a gordura e queima em holocausto. Aí tu, pô, pra que serve um negócio desse pra mim, no século XXI, com todo respeito? O rim do cordeiro, pô, que o maluco há 5.000 anos atrás tá queimando. Por quê? Por que você recebeu isso? Como ele pode dizer que toda a escritura é para o ensino? Mas Você sabia que na cultura da época era muito comum, não só nas regiões ali em volta de Israel, como as religiões pagãs que circundaram o povo de Israel fez a guerra? Sabe o que eles faziam? Eles pegavam os rins dos animais e praticavam algo como prever o futuro, como é paganismo, prever o futuro por meio desse rim. Você imagina se eu chego numa cultura, tá? Aonde todo mundo é macumbeiro, todo mundo. Você chega assim, sei lá no Rio Grande do Sul deve ter um bairro desse aí. Certamente tem um bairro desse aí lá no Rio Grande do Sul. Todo mundo é macumbeiro, todo mundo. E você imagina que na macumba só pudesse matar galinha, por exemplo. Só galinha, nada mais. E aí, como? Pra quê? Pra você exaltar o Deus pagão e pra você glorificar o Deus pagão e prever o futuro. Aí você imagina se Deus, o Deus verdadeiro, chega pra essa galera e fala o seguinte, ó, pessoal, todas as galinhas serão queimadas em holocausto a mim, todas, acabou galinha, todas serão queimadas em holocausto a mim. Que mensagem ele está passando? Ele está passando, olha só, se você acha que é queimando galinha que prevê o futuro, acabou, meu irmão, queima todas as galinhas, o futuro pertence a mim. Ele está chegando nessa cultura, onde as pessoas usam o rim para prever o futuro, e está falando, olha só, pega o rim e queima aquele rim ali, porque o futuro pertence a mim. Ele está ensinando sobre Deus através do sacrifício do santuário. O povo deveria receber a condenação, outro recebe a condenação no lugar do povo, o cordeiro. E Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo. Você aprende sobre quem é Deus por meio daquelas leis que a gente pula, cara. A gente pula aquilo ali, porque parece a coisa mais chata do mundo. Eu vou te falar, acaba sendo. Porque você lê, não entende, mas não pesquisa, não procura. Eu também fiz muito isso na minha vida. E aí, né, você vai passando, aquele negócio vai ficando, e aí vai ficando. Aquilo ali também é a palavra de Deus. Também é. E essa dificuldade não é só sua, não. Muitas vezes, há um tempo atrás, eu fui ensinar minha esposa o livro de Zacarias. Meu irmão, que ideia de maluco. Eu li aquilo ali, não entendi nada. Aí logo no capítulo 1 eu falei assim, amor, vamos pra salmo? Sabe o que ela falou? Não, mas o que eu não entendo é Zacarias. Aí tem um texto bíblico lá, né, que fala que o marido tem que santificar a esposa. Aí por livre explosão da pressão, eu tive que ler aquilo ali, pesquisar e procurar entender de alguma maneira da melhor forma. Até hoje tenho muitas dúvidas. É um texto realmente muito difícil. Mas meu irmão, você lê aquilo ali, parece assim, caramba, pra quê? Mas tem, por quê? Porque tem um texto bíblico que diz assim, ó, toda a escritura é inspirada para o ensino, toda a escritura é inspirada para a correção. Então aquilo também é. Ah não, mas tem um negócio aqui que eu tenho certeza que está ali de agarra. Do quê? Ele não abre em 1 Crônicas aí, capítulo 1, até o versículo 8, porque o filho do 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 filho. É uma genealogia incrível, não acaba nunca, nunca. Tem gente ali, meu irmão, tem gente ali, Mefibosete, gente que tu nunca ouviu falar, que está ali. A gente não vai fazer uma teologia completa sobre isso, mas pega só um tópico disso, só um tópico. Já parou para pensar que Deus inspirou, o Espírito Santo inspirou um autor bíblico a escrever o nome de muitas pessoas que são completamente irrelevantes para o contexto bíblico, para a história bíblica? São pessoas comuns, como eu e você, pessoas naturais. Tu acha que vai ter um texto bíblico que vai contar a história do Mateus? Tá? Do Mateus talvez tenha, mas tu acha que vai ter um texto bíblico que vai contar a história do Leôncio? Não vai. Eu sou uma pessoa qualquer na vida. Você vê ali um monte de gente qualquer. Um monte de gente qualquer. Ele está falando o seguinte, olha só.
ele é filho de fulano, que é filho de ciclano. Deus viu cada uma dessas gerações. Deus conhece cada uma dessas gerações, uma por uma, ao longo de 8 páginas de texto sem parar. Cada uma dessas pessoas Deus conhece. Cada uma delas. Esses são muitos pontos, senão a gente vai ficar para sempre. Vamos continuar. Segundo ponto, domínio. Deus domina o mundo. Ó, primeiro ponto, primeiro tópico que a gente viu foi expiração. Então, o que seria expiração? É o seguinte, ó, o Espírito Santo fala 100% das coisas que uma pessoa está falando. E toda 100% das coisas que essa pessoa está falando também vem dela. É difícil, mas é isso. Ok? Isso é expiração, tá? Tudo que foi escrito tem o objetivo de te ensinar. Tudo que foi escrito, tudo, cada detalhe, cada vírgula, tem o objetivo de te ensinar e de te santificar. Isso é inspiração. Próximo tópico, domínio. E disse Deus, haja luz. O que aconteceu? Houve luz. Ou seja, Deus está dominando o planeta, o universo, através daquilo que Ele fala. Tu já parou para pensar que isto aqui é aquilo que Ele fala? Por que eu creio nisso? Bom, existem muitos textos bíblicos. Eu trouxe alguns que está falando, disse o Espírito Santo. E ele citou um texto daqui. E se eu falar para vocês que boa parte do governo de Deus se dá por meio das Sagradas Escrituras? E se eu falar para vocês que Jesus Cristo estará um reino, não estará um reino? Não é isso? O reino de Deus, se eu expulso os demônios, é porque é chegado o reino de Deus. Quem é o rei? O que nós estamos fazendo aqui na Terra? O habitante terrestre crente, né? Porque nós não somos, na verdade, terrestre, a gente é gente de outro mundo, tá? Nós somos ETs, nós somos pessoas, a gente é gente de outro mundo, a gente é de outro lugar, a gente não pertence a isso aqui. A gente pertence a um reino e nós estamos agindo para a propagação deste reino, para que no final o reino atual subsista, destrua e seja feito somente o reino celeste. Ou seja, nós somos enviados de outro lugar para destruir isso aqui, né? Isso está bem claro. Nós viemos de outro lugar para destruir tudo isso aqui. Nós não fazemos parte disso aqui, tá? E qual é a maneira pela qual as ordens desse rei são ordenadas? Pela Bíblia, pela palavra de Deus. O ponto é que Deus está moldando o mundo através de pessoas, que são vocês, que estão literalmente mudando o mundo para quando ele chegar. Ou seja, o domínio de Deus está sendo exercido pela igreja, ok? Existem versos que falam isso mais claramente, por exemplo, em Efésios, né, do capítulo 1 ou 3. Mas o ponto é que Deus está dominando por meio de sua igreja, porque você faz parte do reino de Deus. Se Jesus é rei, ele tem um reino, e o reino da sua igreja é quem está dominando a igreja. Você lembra do início que a gente falou sobre o Tsalem e o Demut? Façamos o homem como nós, para que nos represente. Paulo fala que o homem, ele é a embaixada de Deus na terra. Ou seja, o que está acontecendo é que Deus, ele está dominando sobre a criação através do homem. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. Ou seja, faz parte da sua transformação à imagem de Jesus o fato de que você será o destruidor deste mundo. E quando eu digo destruidor, eu estou falando do pecado, ok? Eu estou falando deste mundo no sentido deste mundo, porque o mundo será julgado. Você lembra de Adão? O que aconteceu com Adão? Adão, ele foi criado justo e bom, não foi criado justo e bom? Aí quando ele comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que ele começou a fazer? O mal. Ele começou a praticar o mal. E aí o texto bíblico diz, lá em Romanos capítulo 3, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e tornaram-se juntamente inúteis, não há quem faça o bem, não só sequer. Ah, mas isso é só lá em Romanos, tá bom. Lá em Gênesis, no capítulo 5, verso 6, diz, e Deus viu a inclinação do coração e do pensamento do homem, e que ele era sempre somente para o mal. Então Adão, ele foi comer da árvore, ele conhecia o bem, né?
ali, a árvore do conhecimento, conheceu bem. Quando ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, e aqui a palavra hebraica para conhecimento é a mesma palavra utilizada para aquele relacionamento íntimo que só acontece entre maridos e mulheres. Essa palavra relacionamento íntimo. Ele comeu a árvore do relacionamento entre o bem e o mal. Ele começa a se relacionar com o mal. Ele passa a conhecer o mal. E o que Adão escolhe? O mal. Só o mal. Tem um texto lá em Coríntios que falam assim, ó: ou vós não sabeis que os santos julgarão o mundo, ou vós não sabeis que os santos julgarão os anjos. Já parou para pensar que Paulo está dizendo que você vai ser juiz? Ah não, mas peraí, a Bíblia diz que Cristo é juiz, sim. Mas lá em Apocalipse capítulo 2, ele fala assim, ó: eu lhes darei o prêmio para a última igreja. Qual é o grande prêmio? O grande prêmio é o seguinte, ó: assentará comigo no meu trono. Adão, quando foi criado, ele só escolheu mal, mal, mal. Olha só como a salvação, ela é muito absurda. Quando o homem ele é salvo, ele faz uma coisa que nem mesmo Adão, antes da queda, foi capaz de fazer: olhar a serpente e condená-la, olhar o mal e condenar. Adão ele começou a escolher o mal, mal. Agora, o homem ele vai olhar o mal, vai julgar e vai condenar o mal. Ou seja, o homem do futuro é muito melhor do que o homem da criação Adão. Mas o homem caiu, teve a queda. E na queda o que aconteceu? Corrupção humana completa, e tu pensa, tudo vai dar ruim. Mas Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem. Incrível. No final dos tempos vai ser muito melhor do que o início. Quem vai julgar? Jesus, sim, Jesus. Mas quem vai estar sentado do lado do trono de Jesus falando o seguinte, ó: condenado. Já parou pensar nisso? É você. Vamos ser um pouco mais rígido aqui. Existe algum parente descrente na sua família? Talvez. Já parou para pensar que se você não pregar para ele, se ele não se converter, no final ele vai ser condenado ao inferno eterno? Eu convivi com isso daí por muito tempo, com muitos parentes próximos, inclusive meu pai, né? E agora tem muitos tios que são assim. Já parou para pensar que no final você vai estar no trono e você vai julgar e você vai ter que julgar ele? É forte, né? Entenda, Deus está governando através da sua igreja. E Ele governa a sua igreja através da sua palavra. Deus exerce o seu domínio sobre toda a humanidade através da palavra de Deus. O livro que você tem na sua mão é um livro que está literalmente marcado o domínio do mundo, se tu parar para pensar. Por quê? Porque você tem que mudar o mundo. O domínio do mundo não é que você vai receber o melhor desse mundo, não, meu irmão. O domínio do mundo é que você vai fazer deste mundo o lugar onde Deus será glorificado. Toda a criação será mudada e a igreja será usada para isso. Bom, vamos continuar. Jeremias capítulo 15, verso 16. Já estou acabando, ok? Mas eu estou vendo a cara de sono. Mas veja, meu irmão lá continua e começou antes, então vamos embora. Jeremias capítulo 15, versos 16 ao 17. Tu me conheces, Senhor. Ok? Todos. Jeremias 15, versos 16 e 17. Tu me conheces, Senhor. Lembra-te de mim. Vem meu auxílio e vinga-me dos meus perseguidores. Pela tua paciência para com eles. Eu não seja, com a sua paciência para com eles, eu não seja eliminado. É curioso você pensar que Jeremias está pedindo o juízo dos ímpios. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que Jeremias está pedindo para Deus condenar e matar pessoas? Você tem que orar o salmo imprecatório, sim, para Deus destruir o diabo e seus anjos. Eles são o inimigo do povo de Deus. Eles são o inimigo do povo de Deus. Aí Deus falou o seguinte: não, mas dentro de um contexto de perseguição, e que a pessoa ela vai me matar, e aí eu não posso pedir para Deus me livrar. Meu irmão, você pode pedir para Deus te livrar da perseguição. O que eu estou falando para você não é que você não vai pedir para Deus te livrar, que você não vai... Não é isso que eu estou falando para você. O que eu estou falando para você é que quando pegaram Policarpo, discípulo de João, e amarraram Policarpo, discípulo de João, no tronco, sabe o que ele falou? Nada. Pegaram uma espada e enfiaram uma espada no peito dele. Foi isso que aconteceu. Mas por que enfiaram uma espada no peito dele?
que tentaram queimar ele antes, mas a chama não queimou o cara. Tem registro histórico disso. E o homem sobreviveu ali. E aí quando tiraram a espada, saiu tanto sangue que as chamas se apagaram. Esse é um grande milagre. E muitos se converteram. Tem um homem chamado Inácio, amigo de Policarpo. Na sua carta aos Romanos, e aí Policarpo foi discípulo de João, então eu estou falando de gente que conheceu os apóstolos. Na sua carta aos Romanos, e você pode ler, parece até uma carta de Paulo quando você lê, mesmo linguajar, de tanto que aquele cara leu Paulo provavelmente. Ele falou o seguinte, ó: estou para ser jogado à cova dos leões. Parem de orar por mim. Parem. Deixa eu ir. Eu quero ser trigo na boca desses leões. Eu quero que eles me destruam. Parem de orar por mim. Se forem orar por mim, peçam para Deus me dar coragem de enfrentar quando a hora chegar. Mas parem de orar para Deus me livrar. Porque eu quero que o meu sangue seja aquilo que converta muitas almas. Você está entendendo a diferença? O ponto que está acontecendo aqui é que a sua luta não é contra a carne e sangue. Então, tenha misericórdia quando você lê os autores do Antigo Testamento, tá? Eu não estou falando para você que a questão do salmo imprecatório ela é totalmente tirada, porque realmente quando você vai ser perseguido, etc. Mas a questão dos inimigos do povo de Deus, ela tem um outro tom, né? Quando você, deixa eu falar a linguagem presbiteriana, muda a administração da aliança. Ou quando você fala na linguagem batista, quando você cumpre a promessa da aliança, ok? Mas vamos continuar aí, verso 16. Quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Olha só o que ele está falando. Ele encontrou a palavra. O cara, ele leu tanto aquilo ali. Ele quis tanto entender aquilo ali. Que o termo que ele usa é comi. Eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti. Ele pertence a Deus. Ele come as palavras de Deus. É assim que ele está se relacionando. Ou seja, já que ele pertence a Deus, o que ele vai fazer? Ele vai comer a palavra. Não entendo literalmente, por favor. Senão você vai comer de verdade. Teve um homem na história da igreja que foi condenado à toa, né? O nome dele é Orígenes. Tem um texto bíblico que fala assim, ó: se você pecar, se o seu braço te faz pecar, arranque e o jogue no mar. Se os seus olhos te faz pecar, arranque e o jogue no mar. Aí diz a lenda, né? A lenda não, diz o homem chamado Rufino, que Orígenes, quando leu esse texto ali, ele tinha muitas pretensões a meninas, e aí você já deve ter imaginado o que ele cortou e o jogou no mar. Então, o que está acontecendo ali? Ele foi muito literal, então não sejam tão literais assim, ok? Mas depois da história comprovou que essa história sobre Orígenes era mentira. Você vê isso nos seminários, mas há mais ou menos uns 3 ou 4 anos atrás foi comprovado que isso foi uma invenção de um santo católico chamado Rufino. Porque ele não gostava de Orígenes, ele queria difamar o cara. Essas coisas acontecem de vez em quando na igreja católica. Mas vamos continuar. Quando ele vê, ele come a palavra. O verso 17, ó: jamais me sentei na companhia dos que se divertem e nunca festejei com eles. Ou seja, ele não quer mais a companhia dos ímpios, ele agora quer a companhia dos santos. A palavra está governando o coração dele. Sentei-me sozinho, porque a tua mão estava sobre mim e me encheste de indignação. Eu tenho um amigo meu, ele é penteca do Rei Teté, né? Rapaz, é crente, gente boa demais, da minha turma. Estava conversando com ele anteontem. Ele falou: não, cara, porque eu sou submarinista, mas na época, assim, eu peguei um período muito ruim, porque no início o pessoal ia tudo pra balada, pro soco eu não podia ir, né? Não vou, não quero ir. E aí, já sabe, né? Aí, começou com conceito baixo, começaram uma perseguição ali, no final das contas eu acabei sendo chutado e depois voltei, consegui voltar porque ele queria servir no submarino, então ele teve um problema, né, com esse tipo de coisa aí. Sabe o que ele escolheu? Ele escolheu sentar sozinho. Foi isso que ele escolheu. Ah, não dá? O mundo não dá? Então eu vou sentar sozinho. Foi isso que ele fez. E talvez você pegue isso em algum momento, ok? Então veja, Deus ele se relaciona com o seu povo. Jeremias ele estava sozinho para o mundo, mas não estava sozinho com relação a Deus. Vamos pular o outro é realmente muito complicado, a gente ficaria aqui uns 15 minutos para entender o próximo. Então vamos pular Romanos 4. Veja, Jesus ele é o Logos de Deus, não é isso que diz lá em João capítulo 1? Pois a palavra se fez carne e habitou entre nós. Ué, se a Bíblia é a palavra de Deus e Jesus é a palavra de Deus, logo Jesus é a Bíblia? Não.
Você dizer um negócio desse, seria a mesma coisa que falar o seguinte: o mar é feito de água e sal, o biscoito creme cracker é feito de água e sal, logo o mar é um biscoitão. Então, não é, isso é um silogismo, você não pode falar um negócio desse. Mas veja, como que Jesus seria a palavra de Deus? Entre os membros da Trindade, é especialmente Jesus quem, em sua pessoa e em suas palavras, tem o papel de comunicar o caráter de Deus e de expressar a vontade de Deus para nós. Ele é o resplendor de sua glória. Ele é a imagem do seu ser. Ou seja, Jesus, a pessoa, o próprio ser de Jesus, não estou falando nem do que Jesus falou, tá? O que ele falou também, né? Mas o próprio ser de Jesus, ele por ele mesmo já é a expressão daquilo que Deus quer de você. A pessoa de Jesus é aquilo que Deus quer de você. Nesse sentido, Jesus é a presença comunicativa de Deus, é tudo aquilo que Deus quer. Ele é o Logos divino. Essa que é a ideia. Ele é o Logos. Ele que em sua pessoa, em suas palavras, tem o papel de comunicar o caráter de Deus e de expressar a vontade de Deus para nós. Tudo aquilo que ele falou, veja, o que o Espírito Santo faz? Faltam 10 minutos? Obrigado. O que o Espírito Santo faz? Na verdade, faltava 10 minutos há 20 minutos atrás. Aí mas vamos lá. O que o Espírito Santo faz? O que ele faz? Ele não pega, a gente leu o texto ali atrás, pega aquilo que veio do Filho e o torna conhecido de vocês? Bom, se ele pega aquilo que veio do Filho e o torna conhecido de vocês, e os salmos vieram do Espírito, e o Espírito pega aquilo que veio do Filho, quem foi o primeiro agente para a comunicação dos salmos? Parece que foi Jesus o Filho, né? Porque o papel do Espírito é pegar aquilo que veio do Filho e tornar conhecido de vocês. Por isso que ele é a palavra de Deus. É nele que vem todas essas coisas. Veja, os profetas da época, eles falavam assim, assim diz o Senhor. Na época, tinha os reis, não tinha os reis da época lá? E aí quando um rei estava chegando, o pessoal e um homem na frente do rei para preparar o caminho, né, para limpa tudo e tal, é igual na marinha, quando o almirante está chegando, tira a roupa do varal, tira o lixo da lixeira, esconde o aspirante, tira o aspirante de fora. É bem assim, né? Aí vinha uma pessoa ali para preparar o caminho. Aí essa pessoa vinha, mas o rei está chegando. Tu acha que o rei vai pegar a sua gargantinha e vai gritar? Claro que não. Era sempre assim, assim diz o rei. Pegava alguém com a garganta forte, ele disse, nosso amigo Mateus, grande pregador. Assim diz o rei. E aí vinha a palavra, assim diz o Kurios. Assim diz o Senhor. É isso? E quem vai falar? O rei. Aí você imagina, chegando nessa sociedade, você fala, assim diz o Kurios, assim diz o Senhor. Opa, assim diz o Senhor. Essa é a palavra de quem vai falar? O rei. Por isso que os profetas, né, eles começam sempre com essa expressão. No século XXI, a gente acha que eles começam com essa expressão porque ele simplesmente quer dizer que Deus está falando. Né? Só que tinha um sentido por trás daquela cultura ali. E quando a pessoa daquela cultura ouvia assim diz o Senhor, essa expressão assim diz o Senhor, eles estão falando do rei, estão falando daquele que governa a nação. E veja, você vai falar, não, mas a palavra de Deus ela foi escrita, ela não está sendo falada. Existem ordenanças para a palavra ser escrita. Olha o que diz aí em Deuteronômio capítulo 31. Verso 9 ao 13. Moisés escreveu essa lei e deu aos seus sacerdotes, filhos de Levi, que transportaram a arca da aliança ao Senhor. E Moisés lhe ordenou, verso 10, ao final de cada 7 anos, no ano do cancelamento das dívidas da festa das cabanas, quando todo Israel vier apresentar ao Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher, vocês farão o quê? Lerão! Obrigado, vocês lerão, vocês vão ler esta lei perante eles, para que a escutem. Deus deu a lei a Moisés. Moisés mandou escrever a lei. E aí ele mandou que a lei fosse lida. Por isso que você tem a palavra de Deus escrita. Deus dá a palavra, a sua palavra escrita, com o objetivo de que ela seja lida. Não é com o objetivo de ficar lá no Salmo 91 aberto, não. Existem outros textos que falam sobre ordenança. Eu botei alguns ali, existem outros. Ok? Vamos continuar. Bom, o Novo Testamento, ele também é a palavra de Deus, não é só o Antigo Testamento, não. Olha o que diz aí em 1 Coríntios.
14, versos 36 e 37. Acaso a palavra de Deus originou-se em vocês? São vocês o único povo que ela alcançou? Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que o que estou escrevendo é mandamento do Senhor. Paulo está escrevendo a carta aos Coríntios, ele está falando, toda essa carta que eu estou escrevendo aqui, reconheça que isso tudo aqui é um mandamento. Se ele tivesse escrevido em hebraico, ele escreveu Torá. Isso aqui é um mandamento do Senhor. É isso que ele está dizendo. Existem outras palavras que dizem que cartas do Novo Testamento são mandamentos de Deus inspirados. Eu botei alguns ali, que eu fui achando e fui colocando. Aí depois eu parei, porque senão não ia ficar o slide ali. Mas são vários textos que falam que o próprio texto bíblico é um mandamento de Deus. Entenda? Às vezes a gente crê nas coisas porque as pessoas falam. Tipo assim, a pessoa crê numa Bíblia vem do Espírito Santo. Mas por que a pessoa crê nisso? Ela leu isso na Bíblia? Você está entendendo? O Novo Testamento, ele é inspirado pelo Espírito Santo. Tu leu isso no Novo Testamento? Meu irmão, você tem que parar de crer porque as pessoas falaram. Tem que ser um bereano, pô. E o Novo Testamento realmente é inspirado por Deus. Nós dizemos isso por quê? Porque a gente tem evidências bíblicas disso aí. Bom, continuando. Olha o que diz aí, 2 Pedro 3,2. Das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês ensinaram. Olha o que ele está falando. Ele está falando das palavras dos santos profetas, não é isso? E agora, depois de todas as cartas do Novo Testamento escritas pelos apóstolos, ele está falando o seguinte, ó. E do mandamento do nosso Senhor, então ele está pegando a palavra dos profetas, está pegando o Antigo Testamento, o cânon judaico que já acontecia, que já existia, o cânon judaico que você tem hoje, é o seu cânon judaico, não é o cânon judaico do católico. O cânon judaico do católico, ele vem do judeu helênico, né? Aquele pessoal ali que estava lá, que não voltou de Jerusalém, escreveu lá o livro de Tobias, eu acho que o livro foi escrito em grego, salvo engano, né? Esses livros não estavam no templo, esses livros foram inseridos no final da Septuaginta, separados dos livros canônicos, né, que os judeus hebreus não consideravam como canônicos, mas o católico ele resolveu considerar. Né, mas ele está falando aqui das escrituras dos profetas, tá? Então ele está falando daquilo que é canônico, o Antigo Testamento de fato. E dos mandamentos do Senhor e nosso Salvador. Olha só, ele botou ao lado dos profetas do Antigo Testamento as palavras de Jesus, que você encontra ali de Mateus a João. E ao lado disso está o quê? O que os apóstolos lhe ensinaram. Ou seja, a autoridade apostólica é a mesma autoridade dos profetas. Ambas as autoridades vêm do mesmo Jesus. Por isso, ele bota profeta, Jesus e apóstolo no mesmo patamar. O que eu estou falando para vocês é que a palavra de Paulo tem o mesmo peso daquilo que Jesus falou. A palavra de Pedro tem o mesmo peso. É isso que ele está falando aqui. Tem o mesmo peso. Até porque é inspirado pelo Espírito Santo. Aí você vai falar, mas e 1 Coríntios 7,12? Olha o que diz aí 1 Coríntios 7,12. Que é o único texto da Bíblia que não é inspirado pelo Espírito Santo. Alguém sabe qual é o único texto da Bíblia que não é inspirado pelo Espírito Santo? É isso aí, né? O pessoal fala isso aí, 1 Coríntios 7,12. Aos outros, eu mesmo digo isso, não o Senhor. Se o irmão tem mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. Veja, Jesus falou sobre o divórcio. Jesus falou sobre o divórcio. O que Jesus falou sobre o divórcio? Alguém lembra? Hã? O divórcio, ele falou, o divórcio é o resultado da dureza do coração humano. É melhor que não faça. Existe a possibilidade de haver uma exceção. Qual seria a exceção? Imoralidade sexual. Foi isso que Jesus fala. Então ele fala, o divórcio não é para acontecer. Não é para acontecer. Bom, tem uma exceção aqui, a imoralidade sexual. Calma, eu sei que tem gente que defende que talvez ele esteja se referindo à questão antes do casamento ali. Eu sei que existem pessoas que defendem isso. Se tu defende isso, tudo bem, tá?
Eu particularmente eu creio diferente. Eu creio que ele está falando que realmente a imoralidade sexual ela é motivo para o divórcio. Mas existem outras linhas, ok? Não precisa acreditar em mim. Você pode ler as outras linhas aí e chegar na sua conclusão. Mas fato é, Jesus falou sobre o divórcio. Mas Jesus falou isso aqui, ó. Jesus falou que se um irmão tem uma mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. Ele chegou nesse nível de detalhe? Ele não chegou nesse nível de detalhe. Uma mulher descrente, ela está fazendo o caso E. Ó, não se divorcie dela. Jesus não chega nesse nível de detalhe. Não chega nesse nível de detalhe, assim, de falar cada... Olha só, Paulo está falando assim, ó. Eu mesmo digo. Não, Senhor. Jesus não falou sobre isso. Jesus não ensinou sobre isso. E Paulo está falando uma coisa aqui que Jesus não ensinou sobre isso. É isso que ele está falando. Aí você vai pegar esse texto e vai dizer que esse texto não é inspirado pelo Espírito Santo, porque Paulo está falando uma coisa que Jesus não falou? Bom, você até poderia dizer que sim, mas a gente acabou de ler um texto ali que falou o seguinte: aquilo que, ó, vocês têm que crer naquilo que disseram os profetas, naquilo que disseram Jesus e naquilo que disse os apóstolos. E Paulo era apóstolo. Ah, então tudo aqui é para crer? É para crer. Não, mas tem um texto que diz assim, ó: se você está solteiro, permaneça solteiro. E aí? Se você está... Paulo falou, ó. Aí o que o crente faz? O crente, né? O crente é complicado. O crente, ele faz o seguinte: ele lê o texto, aí ele faz assim, ó. Não, ó, veja bem. Como aqui não é inspirado por Deus, que é Paulo que está falando a opinião dele, então aqui quando Paulo fala, ó, o que está solteiro permaneça solteiro, está dentro do contexto da opinião de Paulo, sabe? Mas não é não. Não é isso não. Olha o que diz aí o verso 26 do mesmo capítulo. Por causa dos problemas atuais, peço que é melhor que o homem permaneça como está. A igreja estava sendo perseguida, a igreja estava sendo destruída, e você imagina a cena. Tá lá o rapaz, qual é o nome? Tu é noivo já, namorado? Não sei. Namorado. Então tá o rapaz aqui, ele tem a namoradinha dele e tal, pá. Ele quer casar, mas ele tem um probleminha. Quando ele sai na rua, as pessoas querem matar eles. A igreja está sendo perseguida, pô. É verdade. A igreja está sendo perseguida, meu irmão. Você não consegue viver. O pessoal cavava buraco para orar, cara. Cavava buraco para pegar e reunir como igreja. Eles se escondiam. Pô, ia pegar a gente, ia botar o crente ali, ó, ia tacar fogo no crente para virar tocha. Aí você imagina o crente falando o seguinte: não, meu avô, bota o vestido branco aqui, vamos fazer um casamento. Por causa dos problemas atuais, peço que cada um permaneça como está. É isso que ele está falando. Aí eu falo o seguinte: não, mas peraí. Existem pessoas que realmente não nasceram para casar. Sim, claro, existem pessoas que não nasceram para casar. Né? Tem pessoas que, vamos dizer assim, são celibatas de fato. Eu conheço um rapaz, ele tem 40 e tantos anos, e ele não vai casar. Ele é celibato, ele olha e fala: cara, eu não tenho vontade nenhuma, não quero. Isso aí realmente acontece. Tem gente que nasce com esse dom, né? Tem gente que nasce com vontade para casar. Mas uma coisa eu garanto a vocês: quanto mais difícil tiver esse mundo, menos você vai se preocupar com coisa como casar. É isso que está acontecendo aqui. Eu vou te falar, o mundo está ficando bem difícil. Existem muitos lugares do mundo, que casar o seu... Isso é uma coisa que você vai pensar. Isso porque o casamento, ele demonstra a glória de Jesus, tipifica a relação entre Jesus e a igreja. O casamento é uma coisa muito importante. Tem pessoas que ardem em desejo, e Paulo fala: pô, cara, olha só, se no meio dessa perseguição aqui, com esse monte de gente morrendo aqui, você tá ardendo em desejo, tu casa, né? Vou fazer o quê? Mas tu vê, tinha até Paulo falando: pô, tu quer casar? Então, o próprio texto, você já deu uma indignação, né? Paulo falando assim, ó: olha só, se tu tá ardendo em desejo, tu casa. Não era para casar mesmo. Paulo tá falando: não é para casar mesmo. É isso, o texto é isso mesmo. O texto é do jeito que está escrito, não tenta dar um... Às vezes a gente tenta dar um malá ali,
Para passar batido e fazer o que a gente quer. A gente é incrível, cara. A gente faz isso toda hora. Você quer fazer um malá. Meu irmão, vai chegar um momento que não é para pensar nisso, não. Não é. Já para Timóteo ele vai falar que tinha gente ensinando doutrina de demônio proibindo o casamento. Aí. Então veja, em Timóteo, muito obrigado. Em Timóteo ele fala, o casamento é proibido. E o que é isso? Doutrina de demônio. Doutrina de demônio. Eu não vou falar do autor, mas teve um autor, uma autora, o nome do livro é Mensagens Escolhidas. Se quiser jogar na internet aí. Mensagens Escolhidas, página 343. Ela proíbe o casamento entre brancos e negros. Proíbe o casamento entre brancos e negros. Então assim, você proibir o casamento é literalmente doutrina de demônio. Eu estou falando de uma igreja muito grande, hein? Mas não vou citar nomes. Continuando. Continue aí, por favor. Inerrância bíblica. Estamos acabando aqui, faltam só 2 slides. Eu prometo, cadê o... Estou acabando. Senão não vai dar tempo para vocês tomar banho, né? Vamos lá. Inerrância bíblica é o seguinte, ó. A Bíblia não possui erros. E ponto final, pô. Se você acha um erro na Bíblia, o errado, quem é? É você, pô. Se você acha um erro na Bíblia, o errado é você. Veja, existem 2000 anos que esse texto está nas nossas mãos. E em 2000 anos as pessoas não conseguiram achar um erro. Aí vai vir você, no século 21, e falar o seguinte, não, mas olha esse texto aqui, ó. É porque, ó, eu achei. Meu irmão, não tem erro, não tem. Cuidado com essas teorias, não, porque a Bíblia é a essência. Tem uma denominação religiosa inteira que tem um profeta. Não vou falar o nome aqui da denominação. Ela tem um profeta. E ela crê que aquele profeta é tipo que uma luz menor, que ilumina a luz maior, que a Bíblia e tal. Só que aquele profeta cometeu alguns erros, né? Aí eles tiveram um problema. Pô, peraí. O profeta está errando aqui. Ah, então, a Bíblia tem erros? Tem, lógico. Pô, se meu profeta erra, a Bíblia tem que errar também. Na verdade, a Bíblia é certa em essência. Meu irmão, não sigam, né? Essa estou falando de denominações grandes aqui, hein? Eu só vou citar nomes porque senão a gente vai, vocês vão falar que eu sou preconceituoso. Olha o que diz aqui. Em Judas, em Atos, capítulo 1, verso 18, e outra pessoa abre em Mateus 27,5. Alguém abre Atos 1, 18, Mateus 27,5. O próximo slide é o último, viu? Mas olha, ele tá lá também, ó. Atribula ele lá também, ó. Petição. Atos 1, 18. Pode ler aí, tem mais alta. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, caiu de cabeça, rompeu-se pelo meio, todos os seus intestinos se derramou. Como que Judas morreu? Caiu de cabeça, rompeu-se pelo meio e os intestinos se derramaram, né? Então a morte de Judas foi uma queda de cabeça. Qual é o próximo texto aí? Mateus 27,5. E ele lançou as moedas de prata no templo e partindo foi enforcar-se. Como é que Judas morreu? E aí, Judas caiu de cabeça e enforcou? Ah, a Bíblia está errada, achei! Aí uma vez eu estava conversando com o irmão falou o seguinte, não, é porque a forca é assim, né? Aí o cara estava amarrado no pescoço assim, só que a forca era muito alta. Aí a forca arrebentou, aí ele virou a cabeça para baixo. É possível isso? Eu acho que não. Eu também não vou fazer o teste. Mas veja, existe uma forma muito mais simples de você resolver a questão. O que está acontecendo aqui é que quando o texto diz assim, ó, e Judas caiu de cabeça, essa expressão caiu de cabeça é uma palavra só no grego, que na época ela era traduzida apenas como inchou. Aí você vai falar, por que na minha versão bíblica está como caiu de cabeça? Bom, o que aconteceu foi o seguinte, essa palavra foi traduzida como inchou só no início, ali até o século II ou século III. Depois o próprio grego, Kini, começou a usar essa palavra para cair de cabeça. É igual a gente não usa manga e manga de comer, cesta de bolo e cesta de camisa. Então é uma palavra com 2 significados, que um dos significados com o tempo foi se perdendo. E aí o tradutor bíblico, né, quando ele foi fazer a tradução dele, ele encontrou uma palavra que o termo era cair de cabeça. E cara, o tradutor bíblico ele é tão fiel, mas tão fiel, que ele olhou e falou o seguinte, olha só, eu não sei resolver isso aqui não. Pô, caiu de cabeça, mas eu vou deixar caiu de cabeça. Ah, mas ali diz enforcou, tá. Mas esse texto está escrito caiu de cabeça, ele vai escrever caiu de cabeça. Inclusive, a gente tem uma evidência muito forte aqui de que o tradutor, ele não está fazendo um trabalho de criança, não. O tradutor ele não está fazendo um malá ali para... Porque às vezes a pessoa fala, não, porque a Bíblia foi escrita em grego, e meu irmão, a Bíblia ela é a palavra de Deus, tá? A tradução em português é muito boa.
é muito boa. Tem um outro textinho aí que você vai ler aqui pro grego e tal, mas a tradução em português é muito boa. Tu vê que o cara, ele se deparou com isso, ele escreveu, pô, a tradução que eu conheço é essa, pum. Aí há pouco tempo atrás, em escavação arqueológica, eles descobriram que, não, peraí, essa palavra grega aqui, caramba, ela pode ser traduzida como um show. Aí lançaram em todos os dicionários gregos e tal, que a palavra pode ser traduzida como um show, em suma. E aí, né, ficou aquela cara de taxa dos ateus, né, que estava o tempo todo ali querendo dizer, aqui a Bíblia está falsa, e aqui o texto, né, de como Judas morreu, e como Judas morreu. Ué, todos os enforcados incham. Se tu quiser fazer isso, joga lá no Google Imagem ali, enforcados. E aí tu vai ver que ele realmente incha. E o enforcado realmente abre a barriga de verdade, e a víscera sai mesmo. Ou seja, ele inchou, ele partiu no meio, e aí suas vísceras saíram. Onde ele estava? Na forca. Não tem erro. Não tem como. Esse era o grande texto, a maior de todas as contradições. Fala aí. Não? Ok? Então, existem outros textos, se quiserem, vocês podem perguntar aí. Ok? Que aí, se eu souber, eu vou responder. Se eu não souber, eu pergunto para aquele cara ali, ó. Ele vai saber. Se eu não souber, pergunta para ele que ele com certeza vai saber. Não estou brincando. Ok? Aí vamos finalizar aí para o nosso último texto, que é 2 Timóteo 3, 15 ao 17. Abra aí. É o mesmo texto, né? Tomara que seja. Vamos lá. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Jesus Cristo. Veja, próxima característica das Escrituras. Ela é suficiente para torná-la apto para a salvação. Ah, não, mas eu preciso de mais do que? De nada. A Escritura por si só é suficiente para torná-lo apto à salvação. O pregador, quando prega, ele está pregando as Escrituras. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação, e ele está escrito nas Escrituras. As Escrituras por si só são suficientes. Bom, precisa de alguém que ensine, muitas vezes. Né? Não foi isso que o eunuco falou? Precisa de alguém que ensine. Né? Como crerão se não há quem pregue? Mas o que está pregando e o que está ensinando as Escrituras, elas são absolutamente suficientes. Você não precisa de outra revelação. Não precisa. Não estou dizendo que Deus não revela, não. Deus revela, né? Deus revela futuro, Deus fala com o profeta. Tu pode ser profeta, isso não tem problema nenhum. Né? Só estou dizendo o seguinte, tem pouco profeta, não tem muito não. E o outro ponto é o seguinte. É que ela é suficiente. E veja, ela é inspirada por Deus, útil para ensino, para repreensão. Então olha só, ela é clara, porque se ela é inspirada por Deus e útil para ensino, as pessoas conseguem entender o que está sendo dito. Ela é eficaz, porque se ela é útil para ensinar, para repreender e para correção, é porque há uma eficácia nessa palavra. Ela é autoridade, por quê? Porque ela é autoridade. Olha só o que o texto diz aqui, ó. Ela é capaz de tornar para a salvação, ou seja, ela consegue trocar o seu coração, dar ordens. Ela é uma autoridade. Ela é a única coisa que é absolutamente necessária para a salvação, que é o que está escrito nela, é a única coisa que é absolutamente necessário. É a partir disso que o pregador fala e é a partir disso que a fé nasce no seu coração. E ela é única. Toda no singular Escritura. É uma coisa só. É um livro só. Essas são as características do texto bíblico. Ok? Então, encerrando aqui, o que nós estudamos hoje foi o seguinte. Caraca aí, 1h20. Perdão. O que nós estudamos hoje foi o seguinte. Veja. Deus criou o mundo para a sua própria glória. Ele reflete essa glória fazendo bilhões e milhões de imagens pelo mundo. Mas essas imagens são corrompidas. E então, o que ele vai fazer? Ele vai glorificar ao seu próprio nome, enviando ao seu próprio filho. Mas ele amou tanto o mundo que ele vai fazer de você um agente desse amor intra-Deus. E quando ele faz de você um agente desse amor intra-Deus, né, porque você é um presente do Pai para o Filho, né, ele vai fazer com que você conheça sobre ele
com que você entenda sobre Ele e com que você se torne mais parecido com Ele e assim resplandeça a sua glória. E Ele vai utilizar das Sagradas Escrituras para que você seja o meio pelo qual Deus seja glorificado. As Escrituras, elas foram sopradas pelo próprio Deus, elas impactam o seu coração, elas mudam a sua vida, elas são claras, únicas, inerrantes, suficiente para te salvar e transformar você naquilo que Deus quer que você seja. Foi isso que nós tentamos provar biblicamente. Vamos orar. Senhor, nos ajude, Pai, a compreender as suas palavras, Senhor. Nos ajude, Senhor, a entender os textos, Pai, que isso não seja algo que simplesmente bata no nosso coração e saia, Pai, mas que seja algo que entre, Senhor. Que a sua palavra entre no nosso coração e mude a nossa vida para a sua glória. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, finalmente vocês estão liberados. Se tiver alguma dúvida, pode falar, ok? Mas não precisa ficar aqui, mas quem tiver dúvida, alguém surgiu alguma dúvida, encontrar bíblicas ou qualquer... Tenho dúvida de Bíblia, qualquer dúvida de Bíblia, sintam-se à vontade para perguntar que talvez não saiba, ok?